Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda canal. Conhecido publicou outro dia um post no LinkedIn. Ele disse assim: uma fraude ou uma omissão não combinam com a história das lojas americanas. E tampouco combina com a própria história e a reputação de uma empresa de auditoria que é a maior do mundo, que é a PwC, PricewaterhouseCoopers. Além disso, se nós olharmos o que foi dito até aqui, as operações feitas pelas americanas podem ser consideradas simples. Reduzem sim a conta de empréstimos e financiamentos. Reduzem sim a conta de empréstimos e financiamentos, mas aumentam em valor equivalente a conta de fornecedores. Então, as operações feitas nas americanas são simples. Reduzem sim a conta de empréstimos e financiamentos, mas aumentam em valor equivalente a conta de fornecedores. O que o Sérgio Rial diz é que esse incremento não foi registrado. Isso é um fato inusitado. Esse não registro. Isso é um fato inusitado. Se os juros embutidos na operação fossem apropriados nas despesas financeiras, não teríamos nada de errado. Se os juros embutidos fossem apropriados nas despesas financeiras, não teríamos nada de errado. E sendo o capital de giro algo tão importante no varejo, deveria haver um escrutínio permanente dos órgãos de controle, dos órgãos de governança. Eu prefiro aguardar com bastante interesse os desdobramentos e os esclarecimentos que precisam ser dados antes de fazer um juízo. Muito bom isso, porque no Brasil todo mundo gosta de julgar. Parece que todo mundo tem vocação para juiz. Não tem nem a formação intelectual mas todo mundo tem interesse de querer agir como juiz. E acusar é uma praxe de muitos brasileiros, boa parte, inclusive, pessoas medíocres, que se olhassem no espelho, veriam também que possuem erros grotescos, mas não se cansam de querer apontar o outro. Eu aprendi que ao fazer esse gesto de apontar o dedo para alguém, eu tenho pelo menos outros 3 dedos apontados para mim. Faça esse teste no espelho e observe a sua mão. Na hora que eu aponto um dedo para alguém, eu tenho pelo menos outros 3 apontados para mim. Isso é para quê? Para que a gente entenda que antes de sair acusando alguém, a gente precisa deixar o tempo depurar as coisas, porque o tempo é o senhor da razão. Ele nos mostra tudo. Histórias às vezes são mal contadas e o tempo é necessário para contar a história verdadeira. Então, aqueles mais afoitos, eu recomendo cautela, prudência. E façam isso como um hábito para as suas vidas. Porque se vocês são afoitos assim, ao querer criticar alguém, na bolsa, numa empresa, seja lá onde for, né? Isso deve ser uma característica entranhada em você. Você gosta de ser crítico, né? Você gosta de acusar. E provavelmente você deve ser uma pessoa frustrada, porque geralmente essas pessoas que são muito acusadoras, que vivem apontando o dedo para os outros, são pessoas frustradas, são pessoas derrotadas, pessoas negativas, pessoas pessimistas, os hards de plantão. Então, reflita um pouquinho, mude para melhor. Mude para melhor. Certa feita, eu
estava trabalhando com um grande bilionário aqui no Brasil. E ele me disse: nunca entre na minha sala para falar de outra pessoa. Nunca entre na minha sala para falar de outra pessoa. Porque senão você estará falando muito sobre você próprio. É assim que eu penso. Então, quero deixar claro aqui esse assunto para você. As portas da minha sala estão sempre abertas para nós falarmos sobre ideias, sobre projetos, sobre resultados, sobre pessoas para fazer com que os resultados sejam alcançados. Mas aqui não há espaço para fofoca, maledicências, falar mal de A, B ou C. De forma alguma. Lição aprendida por toda a minha vida. Espero que vocês reflitam e tirem um pouquinho do aprendizado e se esforcem para internalizar isso. Me ajudou muito. Vai ajudar você também. Falando ainda sobre Americanas, a gente vai sempre falar de vez em quando sobre o assunto. Eu vou ler para vocês a íntegra da nota divulgada pelos donos das Americanas, né, que eles eram os acionistas principais, deixaram de ser e passaram a ser acionistas de referência, né? No dia 11 de janeiro de 2023, por meio de fato relevante, a Americanas tornou pública a existência de significativas inconsistências em sua contabilidade. Desde então, sempre com transparência e imediatismo, vários esforços vêm sendo feitos para o correto tratamento dos desafios que hoje se colocam à empresa. Usamos dessa mesma clareza para esclarecer de modo categórico e a bem da verdade que 1. Jamais, dizem eles, tivemos o conhecimento e nunca admitiríamos quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na empresa. Nossa atuação sempre foi pautada ao longo de décadas por rigor ético e legal. Isso foi determinante para a posição que alcançamos em toda uma vida dedicada ao empreendedorismo, gerando empregos, construindo negócios e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. A Americanas é uma empresa centenária e nos últimos 20 anos foi administrada por executivos considerados qualificados e de reputação ilibada. O CEO ficou por 20 anos lá na empresa. 2. Contávamos com uma das maiores e mais conceituadas empresas de auditoria independente do mundo, a PricewaterhouseCoopers. Ela, por sua vez, fez uso regular de cartas de circularização utilizadas para confirmar as informações contábeis com fontes externas, incluindo os bancos que mantinham operações com empresas. Nem essas instituições financeiras, nem a Price jamais denunciaram qualquer tipo de irregularidade. 3. Portanto, assim como todos os demais acionistas, credores, clientes e empregados, acreditávamos firmemente que tudo estava absolutamente correto. 4. O Comitê Independente da companhia terá todas as condições de apurar os fatos que redundaram nas inconsistências, bem como de avaliar a eventual quebra de simetria no diálogo entre os auditores e as instituições financeiras. 5. Manifestamos mais uma vez o nosso compromisso de integral transparência e de total colaboração em tudo que estiver ao nosso alcance para esclarecer todos os fatos e circunstâncias. Lamentamos profundamente as perdas sofridas pelos investidores e credores, lembrando que, como acionistas, também fomos alcançados pelos prejuízos. Reafirmamos o nosso empenho em trabalhar pela recuperação da empresa com a maior brevidade possível, focados em garantir um futuro promissor para a empresa, seus milhares de empregados, parceiros, investidores e chegar a um bom entendimento com os credores. Assinam Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Muito bem, está aí o pronunciamento oficial. Tenho mais perguntas do que respostas e acho que assim fazem as pessoas inteligentes. Por que que a Price, que é uma empresa conceituada, não encontrou nada? Em tese,
O que aconteceu era para ser encontrado. Por que não encontrou? Essa pergunta tem que ser feita a Price. E se caracterizar negligência da Price, ela precisa ser processada, inclusive pelas americanas. O antigo presidente, 20 anos no cargo, qual a responsabilidade dele sobre isso? Ao meu ver, total. É preciso que isso seja perguntado a ele na justiça. Na justiça. Os minoritários devem buscar reparação de suas perdas junto às americanas e junto à Price. Ambas devem ser processadas pelos minoritários. É o meu entendimento. É uma batalha difícil, inglória. Temos que tentar. Quem é investidor de Americanas tem que tentar. Clóvis, você tinha as Americanas? Não. Não era uma empresa que eu desejasse ter no meu portfólio. A minha empresa de varejo chama-se Magazine Luiza. Não Americanas. Porque ela foi uma empresa que foi ficando para trás. Era uma empresa do varejo tradicional. Ela entendeu parcialmente a importância do digital, manteve as operações separadas do físico e do digital e só agora, recentemente, começou a juntar uma coisa com a outra. Coisa que a Magalu fez em 2015. Então, isso mostra a diferença entre uma empresa e outra, de gestão, de visão, de percepção. Mas, Clóvis, você acha que os bilionários, o Lema e seus sócios amigos, poderiam estar sendo enganados? Sim. Sim. A BlackRock não foi enganada? Comprou 5% das ações em dezembro? Depois de ir lá, olhar, examinar os números, ver o balanço, foram enganados. Então veja que não é uma coisa impossível de acontecer. Não é impossível de acontecer. Mas isso precisa vir à tona e o tempo é necessário para que essas coisas venham à tona. A responsabilidade da Price e a responsabilidade do antigo presidente, que ficou 20 anos no cargo. A priori, quem são os responsáveis por tudo isso? Este CEO e a auditoria. Se algo mais precisa ser revelado, que o tempo nos ajude a descobrir. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.